Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, o assunto de hoje é referente à Lei 14.973, publicada pelo presidente no dia 16 de setembro de 2024. Há uma polêmica com essa lei, referente a cessações, bloqueios de benefícios previsto nessa lei através do capítulo 5º, a partir daí, que traz informações importantes referente a fraudes, coibir fraudes, evitar fraudes e irregularidades em benefícios, seja ele aposentadorias, pensões, seja ele BPC-LOAS, benefícios de prestação continuada, tanto por idade quanto por deficiência. Há partes importantes que eu vou trazer para vocês agora, mas a verdade sobre o bloqueio cautelar que traz nessa lei, através do capítulo 5º, certo? Que eu vou trazer para vocês aqui, referente a essas informações, a verdade sobre elas. Capítulo 5º, a partir do artigo 27, certo? Até o artigo 34, tá bom? Então vamos entender um pouquinho, peço a vocês que tenham um pouco de paciência e saiba a verdade do que está nesta lei 14.973, que está incluso esse artigo que traz aí o direito do INSS a fazer bloqueio e suspensão de benefícios de forma cautelar, quando preste bastante atenção para não estar sendo distorcido por aí essas informações, tá bom? Cada um planta a sua semente. Não me importa que os sites publicam, não me importa o que outros canais falam, mas a minha semente é essa, tá bom? Então, olha só, vamos ver o que significa esta lei, na realidade, e o objetivo da lei, e dentro da lei está incluso a partir do capítulo 5º, artigo 27 ao 34, tá bom? Para que vocês possam ler, vou deixar na íntegra todas as informações da lei. Aqui vocês estão vendo na tela que ela existe de verdade, certo? E o que traz esta lei? Qual o objetivo da publicação da mesma? Sendo que está incluso, a partir do capítulo 5º, as medidas que serão feitas pelo INSS, autorizada para que o INSS cumpra, certo? Diante do indício de irregularidades e fraudes, tá bom? Quando comprovado pelo INSS através das suas revisões, das averiguações e da manutenção desses benefícios, tá bom? Então vamos lá. Lei, vocês estão vendo aqui, 14.973, publicada no dia 16 de setembro de 2024. Essa lei, ela trata das desonerações das empresas sobre as contribuições do INSS, certo? Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta, eu sanciono a seguinte lei, certo? Capítulo 1, Lei das Desonerações, tá bom? Que foi publicada aí no último dia 16. E dentro dessa lei, o capítulo 5º, a partir do artigo 27, traz as seguintes informações previstas nessa lei, onde o INSS cabe cumprir caso haja
irregularidades, né, possíveis irregularidades e fraudes, e também trata-se das atualizações em cadastro de forma permanente de benefícios de prestação continuada BPC, a criação também, né, da necessidade obrigatória no primeiro requerimento de um benefício a partir de agora, certo? Do uso da biometria, tá bom? Também para benefícios de assistência sociais, certo? Então, vocês vão entender, mas para que vocês possam entender, vocês devem ficar atento a todo o conteúdo e ler também. Está na descrição a lei, para que vocês possam acompanhar na íntegra todas essas informações abordadas aqui no vídeo, tá bom? Então, começando aqui e preste atenção. Capítulo 5 das medidas de combate à fraude, aos abusos no gasto público, certo? Artigo 27, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, com fundamento no disposto do artigo 45 da Lei 9.784, de janeiro de 1999, Lei do Processo Administrativo Federal, poderá, preste atenção, poderá adotar medidas cautelares visando a conter gasto e prejuízo no pagamento de benefício por ele administrado, decorrente de irregularidades ou fraude. Se o benefício tiver regular, não haverá ação nenhuma. Nesse caso, essa suspensão cautelar só vai haver se houver provas, né, de indícios documentais. Feito essa checagem, essa averiguação interna no INSS, certo? Sem prejuízo, não, por ele administrado, decorrente de irregularidades ou fraude, sem prejuízo do disposto da Lei 8.846 de julho de 2019. Preste atenção, certo? Tá na tela aí para que vocês vejam que só vai haver suspensão cautelar se houver indícios de fraude ou irregularidade do processo, certo? Parágrafo 1. O disposto nesse artigo tem por objetivo assegurar a efetividade dos direitos social e a sustentabilidade financeira da previdência e da assistência social. Parágrafo 2. As medidas cautelares de que trata o caput serão adotadas mediante decisão fundamentada de processos. Só vai haver se de fato o INSS tiver provas suficientes para suspender um benefício de forma cautelar, bloquear esse benefício ou cessar o benefício de forma com provas contundentes, certo? Aí, caso a pessoa, o requerente, o dono do benefício ativo, não aceite essa decisão, tenha documentos, provas contundentes que não há irregularidades nem fraude, esse benefício será restabelecido pelo próprio INSS, certo? Tá bom? Parágrafo 2. As medidas cautelares de que trata este caput serão adotadas mediante a decisão fundamentada em processo de monitoramento ou investigação que apresentem, entre outras
as seguintes características. Então, presta atenção, porque se o INSS encontrar esses fatores, poderá, de forma cautelar, sem avisar o requerente, a suspensão, o bloqueio desse benefício, tá bom? Então, presta atenção. Inciso 1. Fraude relacionada à pessoa física com o uso de registro civil, documento de identificação ou cadastro de pessoa física CPF falso ou ideologicamente falsos para fins de concessão de benefício, certo? Parágrafo 2. Irregularidades com indícios de prática de conduta prevista nos artigos 296, 297, 313-A, 313-B, todos os decretos da Lei 2.848 de dezembro de 1940, de que trata o Código Penal Civil, para fins da concessão e manutenção do benefício. Então, dentro da lei, será provada se de fato essa pessoa está cometendo crimes de fraudes, documentos falsos, dados fictícios, entre outros, certo? Ou irregularidades, onde essas pessoas não possam comprovar, né, através da apresentação de documentos, tá bom? Parágrafo 3. Relativas aos dados cadastrais, informações em base de dados governamentais para fins de concessão e manutenção de benefício por meio de a isenção de dados falsos ou alteração ou exclusão indevida de dados corretos, b. alteração de sistema de informação. Parágrafo 3. As situações referidas no parágrafo 2 implicarão o bloqueio imediato do pagamento ou suspensão do benefício. Parágrafo 4. Os requisitos da aplicação dessas medidas cautelares de que trata este artigo, observando o devido processo legal, serão disciplinados na forma do regulamento. Artigo 28. A Lei 8.742, de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aqui trata-se de informações para o BPC, Benefício de Prestação Continuada, certo? Artigo 20. Parágrafo 12A. Ao requerente do benefício de prestação continuada ou ao responsável legal será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional SIM, do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação CNH, nos termos do ato do conjunto dos órgãos competentes, isso para os novos requerentes ou quando há irregularidades ou possíveis fraudes, essa pessoa terá que, a partir desse momento, apresentar provas e o uso da biometria, certo? Parágrafo único. Na impossibilidade do registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal, caso a pessoa seja incapacitado, não pode fazer o uso da biometria, o representante legal terá essa responsabilidade, tá bom? Artigo 21b. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, quando não estiverem inscritos no Cadastro Único, Programa Social do Governo Federal, CadÚnico, ou quando estiverem com o cadastro desatualizado,
há mais de 48 meses deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, contado a partir da efetiva notificação bancária ou por outros canais de atendimento. Essas pessoas só podem comparecer se for notificada pelo INSS através da necessidade de atualização de dados cadastrais no CadÚnico ou se cadastrar, tá bom? Muito claro esse ponto. Inciso 1. 45 dias para municípios de pequeno porte, menos de 50 mil habitantes. 90 dias para municípios de médio e grande porte, ou metrópoles com mais de 50 mil habitantes, certo? Parágrafo 1. Na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do beneficiário será bloqueado em 30 dias após o envio da notificação. O INSS te notificou, você recebeu, teve ciência. Passa a contar do momento que você teve ciência dessa notificação, 30 dias. Passou essa data, seu processo, seu benefício será bloqueado temporariamente até você resolver o problema. Não resolveu, será cessado, tá bom? Parágrafo 2. O cumprimento do disposto no caput implicará a suspensão do benefício desde que comprovada a ciência da notificação. Parágrafo 3. O beneficiário poderá realizar a inclusão ou atualização do CadÚnico até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício. Isso quer dizer o quê? Você está com seu benefício suspenso, bloqueado, atualizou, independentemente do mês que esteja suspenso, será aí novamente ativo o seu benefício e será pago todos os atrasados, todos os períodos que ficou sem receber, tá bom? Artigo 29, lembrando que é até o artigo 34, certo? Artigo 29 da Lei 8.213 de 91, Lei Orgânica da Seguridade Social, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 69, parágrafo 2A. Na ausência, preste atenção, na ausência da ciência, em até 30 dias da notificação de que trata o parágrafo 1, o valor referente ao benefício será bloqueado nos termos do ato do Poder Executivo. Parágrafo 4. A ausência de ciência de que trata o parágrafo 2A nos termos do ato do Poder Executivo. Artigo 30 da Lei 10.779 de novembro de 2003, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 1, parágrafo 9. A concessão e a renovação de benefício de que trata o caput serão realizadas após checagem dos requisitos de elegibilidade em base de dados do órgão e das entidades da administração pública federal, nos termos do ato do Poder Executivo. Parágrafo 10. Ao requerente de benefício de que trata o caput, será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional, SIN, no título eleitoral ou Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Então, vai ser os três, ou em um, em outro ou em outro, certo? O que for mais fácil e você tiver. Na maioria das vezes, as pessoas fazem isso usando o uso da biometria
do TSE, que é o órgão, né, eleitoral, tá bom? Artigo 31. Nos termos de regulamento do Poder Executivo, a adimplência dos entes federativos relativo ao envio de dados cadastrais ao sistema de escrituração digital das obrigações fiscais e previdenciárias e trabalhistas, o E-Social, e condição para compensação financeira de que trata o artigo 6 da Lei 9.796, de maio de 99, e inciso 2, para aplicação do parágrafo 17 do artigo 22 da Lei 8.212, de julho de 1991, Lei Orgânica da Seguridade Social. Parágrafo 32. Até 30 de junho de cada exercício, o órgão competente do Poder Executivo encaminhará ao Ministério do Planejamento e Orçamento cronograma de reavaliação estimativa do impacto orçamentário e financeiro referente ao disposto do artigo 21 da Lei 8.742, de 93, Lei Orgânica da Assistência Social, para o exercício seguinte. Então, o que isso significa? Cada ano, o INSS vai enviar para os órgãos competentes da Lei Orgânica, né, do Poder Executivo, do Planejamento e Orçamento, valores referentes à renda dessas pessoas. Se houver indícios do aumento da renda, certo? Aí implicará nas averiguações, checagem e manutenção desses benefícios, certo? Bom, parágrafo único. Para o exercício do ano de 2024, o prazo de que trata o caput será de até 30 dias após a publicação da lei. Artigo 33. Ato do Poder Executivo indicará os meios de verificação das condicionantes associadas à implementação de políticas públicas, incluindo compartilhamento entre os órgãos de dados necessários para efetivação. Parágrafo e último 34. Os seguintes registros do CadÚnico desatualizados, preste atenção, há mais de 36 meses, referente a beneficiários com renda acima de meio salário mínimo mensal per capita, que não seja público de benefício social concedido pelo governo federal, poderão ser excluídos da base nacional de CadÚnico por ato do Poder Executivo. Então, todos os processos ativos de BPC que tiverem o aumento da renda per capita e não consiga comprovar o motivo dessa renda, o porquê, as condições que podem manter o aumento da renda de até meio salário mínimo, porque há essas condições, dependendo da situação de caso para caso, isso é revisto, processos de caso para caso. O que acontece com Dona Maria não acontece com seu João. Nunca há algo que você possa dizer igual para todos. Não é. Nada do INSS se refere o que acontece com um vai acontecer com o outro. Isso depende de várias situações, tá bom? Então, esse processo, pessoas que têm renda per capita, né, pessoas idosas, que têm aí o seu benefício BPC e tem um aumento dessa renda per capita e passasse 36 meses, não tiver como comprovar, não atualizar esses dados, esse benefício poderá ser suspenso. Outra coisa, se receber outro benefício
certo? O BPC não pode ser, não pode estar junto com outro benefício previdenciário, não pode ter dois benefícios ao mesmo tempo, tá bom? Então, isso fica bastante claro no artigo 34, onde os registros do CadÚnico desatualizado há mais de 36 meses, referente a beneficiários com renda acima de meio salário mínimo mensal per capita, que não seja público de benefício social concedido pelo governo federal, poderão ser excluídos da Base Nacional de Dados CadÚnico por ato do Poder Executivo, certo? Então, se você tem 36 meses e você não atualizou e foi detectado aumento da renda e você não conseguiu provar que de fato você está dentro dos requisitos de 1/4 do salário mínimo, você pode ter problemas com esse benefício e ter que lutar na justiça para restabelecer diante das provas que serão apresentadas. Então tá aqui, pessoal, o que diz essa lei 14.933, a verdade sobre ela e tudo que nela está. Está na descrição, entenda passo a passo, mas aqui já deu para vocês entender um pouco desta lei que está em vigor desde o dia 16 de setembro e trata-se de parte desta lei através do capítulo 5º, do artigo 27 ao 34, referente a irregularidades ou fraudes dentro do INSS, tá bom? Certo? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer de responder cada um de vocês, tirando as suas dúvidas.